página 3 fala por que Paulo não foi enviado imediatamente para o campo missionário. Eu creio que ele não estava preparado para enfrentar os gentios, porque talvez se Paulo tivesse ido nesse ponto, ele teria pregado um tipo, mesma mensagem que os judaizantes pregaram, uma salvação por meio da lei. Ele tinha que repensar sua teologia. Ponto A, Arábia por 3 anos, isso é parte do seu treinamento. E Gálatas 1, 17, 18 fala que ele falando, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, nesse momento, Paulo estava falando que foi na Arábia que ele onde recebeu suas revelações. Quer dizer, ele foi ensinado pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo, que Jesus estava retreinando seu pensamento, tirando o legalismo do fariseu e colocando dentro dele um entendimento do andar com Deus pelo Espírito. Então, isso que foi muito importante. Só para entender isso, essa Arábia inclui Damasco e vai até Sinai. Então, essa área era considerado toda a Arábia. Isso não significa que ele foi para o deserto, mas ele ficou nas circunvizâncias da Arábia ou do Damasco naquele tempo. Também a gente sabe que ele foi a Jerusalém por 15 dias para encontrar com Pedro. No ano 36, mais ou menos, isso aconteceu. Ele falou em versículo 18, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permanecer com ele 15 dias, e não vi outros dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Então, nesse ponto, a gente geralmente liga isso com o tempo que ele foi lá para simplesmente conhecer. Esse foi aquele tempo em Atos, em quando ele encontrou com Barnabé e foi apresentado e levado lá para Pedro. Número 6, na página 3, Atos 9, 29 a 30. Nós podemos ver nesse ponto a perseguição pelos judeus. Os judeus começaram a pôr Paulo nesse momento. Fala na Bíblia em Atos 15 que ele foi a Cesareia e voltou a Tarso para realizar um ministério. Esse é um período de tempo em que nós não sabemos muito o que estava acontecendo com Paulo. Ele aparentemente voltou para Tarso, porque a próxima vez que encontramos, quando Barnabé foi procurá-lo em Atos 11, ele estava em Tarso. Então, quando a perseguição começou, ele voltou para sua casa. Não sabemos quanto seu ministério foi, o que ele fez em Tarso, mas isso foi a ênfase do seu ministério durante esse tempo. Aí, em Atos capítulo 11, nós vimos que é chamado missionário dele. Número 7 fala da chamada missionária lá na página 3. Ele chegou a Antioquia através do convite de Barnabé. Barnabé, em Atos 11, foi enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia, porque eles entenderam que houve um grupo de gentios que estava se convertendo. Até esse ponto, só os gentios de Cornélio foram convertidos. Então eles mandaram Barnabé, sendo levita, sendo natural de Chipre, que realmente as pessoas que começaram essa igreja também eram de Chipre. Então eles enviaram Barnabé. Mas quando Deus começou a abençoar o ministério, Barnabé, sabendo que é melhor trabalhar como equipe, foi procurar Saulo. E Saulo ajudou ele nesse ministério por 1 ano. E daí em Atos capítulo 13, nós podemos ver sobre a segunda parte disso. Ponto B, ele fez parte da liderança dessa igreja por 1 ano. Ele treinou líderes e o Espírito Santo o chamou para o trabalho missionário no ano 47. Podemos entender um pouco como isso aconteceu em Atos 13, 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, o colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo.
Você pode ver que a gramática divide isso em dois grupos. Os profetas são Barnabé, Simeão, que provavelmente era africano, pelo nome Níger, significa negro. Luz de Cirene, esse é um nome grego. Cirene era uma colônia grega no norte de África. Então, esses três, Barnabé, Simeão e Lúcio, eram profetas. Manaém, que foi criado junto com Herodes, não sabemos o relacionamento com Herodes, mas Herodes era edomita, e Saulo. Então, Manaém e Saulo eram os mestres do grupo. E a Bíblia fala que aqui em versículo 2 que ele estava servindo eles ao Senhor. Em outras palavras, eles estavam adorando ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, esse foi aquele chamado missionário pelo Espírito Santo. Depois disso, sabemos que os dois fizeram a primeira viagem missionária, principalmente a parte de Galácia e Chipre, que essa era a área que eles escolheram com a equipe de Paulo e Barnabé. Depois disso, a equipe se dividiu para a segunda viagem missionária, e isso Paulo voltou para essas outras cidades em Galácia, daí subiu para Macedônia e desceu lá para Grécia ou Acaia, onde houve Atenas e Corinto. Então, esse basicamente é um resumo da história de Paulo. Ele dedicou o resto da sua vida e eventualmente morreu pelo Nero em Roma.